Então, com essa força, com essa energia que veio do alto, que está acompanhando cada um de nós, desde que colocamos os pés para fora de casa hoje, desde que colocamos os pés para fora da cama hoje, não é? Já a espiritualidade preparando os caminhos, não apenas para nós aqui, né, mas para todos, para que a gente tenha saúde e força, né, para seguir em frente. Nós fazemos essa pergunta sempre: onde acontece a vida espiritual? Em que plano? Ela acontece só lá no mundo espiritual ou acontece aqui também no mundo material? A vida espiritual é um contínuo. E para que nós possamos compreender isso e fazer uso útil, fraterno disso, Kardec, Gênesis. Um último caráter da revelação espírita é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Eu coloquei em amarelo, meus amigos, minhas amigas, de propósito, salvem essa palavra nos corações de cada um, tá? Observação. Porque ao longo dessa fala de hoje, vocês compreenderão o porquê disso. Por que observação? Porque é tão importante esse convite. E é um convite que eu faço de coração, quase de joelhos, sabe, a cada um de nós aqui. Observe. Observem esse mundo. Por exemplo, observem o que a ciência nos fala. Cientistas, tá? Não é o Roberto, esse ciclista peregrino, ativista, naturalista vegano, chato que vem aqui com essas ideias revolucionárias que fala, não. É a ciência. Declaração de Cambridge, 2012, que nos fala que os animais, cientistas, dizendo que os animais são seres sencientes. Neurofisiologistas, neurologistas, uma equipa gigantesca de cientistas, em 2012, que disseram isso. Estruturas do cérebro responsáveis pela produção da consciência são análogas em humanos e outros animais. Vejam só, observem, observem. Que mais? Joana de Ângeles. Ela, em diversas partes da obra, da imensa obra que ela nos deixou, ela menciona isso, que somos cercados por seres sencientes de todas as espécies, não só os humanos, também os não humanos. Gente, Joana de Ângeles, para ficar só no espírito, tá? Porque tem outros tantos que falam espíritas, rigorosamente a mesma coisa. E se vamos sair para fora da doutrina espírita, nossa, a quantidade aumenta então gigantescamente em outras religiões, outras filosofias, dizendo a mesma coisa. São todos sencientes. E os cientistas nos falam isso porque eles perceberam nos animais, mamíferos, aves, inclusive alguns animais, para nós um tanto podem parecer estranhos, como os polvos. Todos, sabe? Mas um destaque para eles. Todos têm os mesmos substratos neurológicos que nós temos. Então, todos eles sentem dor, emoção, alegria, prazer, vontade de fugir do que me incomoda, me fere, vontade de chegar perto daquilo que me dá calor, me dá prazer, me dá união, me dá energia, sabe? Eles têm isso. Eles têm isso. E olha só como a ponte é maravilhosa, meus amigos. Ciência e doutrina espírita. Por isso que eu digo, espíritas, acordemos para o tesouro que a doutrina espírita nos apresenta. Esse doutor, o chefe da equipa, chama Philip Lowe, e ele afirmou, ele disse, que as conclusões do manifesto tiveram impacto significativo em seu comportamento, levando o cientista, o homem da matéria, da ciência, a enveredar por um caminho diferente em relação aos animais. O que disse o Philip Lowe, que acabou por ser vegano, vegetariano estrito, por causa dessa descoberta da ciência, já não podemos dizer que não sabíamos. Poderia muito bem ser o Emmanuel que diria isso, ou uma Joana de Ângeles, mas é mestre da ciência. Nossa, um cérebro privilegiadíssimo. E tem mais, meus amigos, eles têm alma. Eles têm alma. Para quem não lembra das outras falas anteriores, esses dois simpáticos porquinhos aqui são chamados cerdos vietnamitas, porcos vietnamitas. Eles estavam eu tive a oportunidade de trabalhar por 3 dias num santuário de resgate de animais, e entre tantos animais que nós servíamos, ajudávamos, resgatados, não é? Estavam esses dois simpáticos amiguinhos aí.
Eles têm alma. Quem diz? Por exemplo, entre tantos, Gabriel Delany, ali, amigaço, companheiro de Kardec na codificação espírita. Delany disse: os sentimentos morais como remorso, senso moral, ideia do justo, do injusto, encontram-se em germem em todos os animais, podendo manifestar-se em ocasiões oportunas. Entre a alma do homem e a do animal não existe mais que uma diferença de graus, tanto do ponto de vista moral como do intelectual. E há mais referências sobre isso ao longo de todo esse tesouro que está aqui nas estantes, né, que é a bibliografia espírita. Mais referências sobre isso. De novo, lembrem-se da palavra que eu vou repetir muito nessa curta palestra, que é no máximo 3 horas, né? Observação. Observe isso. Observe isso. Vai fazer uma diferença nas nossas vidas. Maneira como a gente olha para outras vidas. E aqui uma recomendação. Essa obra é de uma espírita brasileira uma cientista chamada doutora Evênia Prada. Eu tive a honra de fazer algumas lives com ela, sabe? Programas junto ao MOVE, inclusive essa camiseta que estou a usar aqui, não é? Movimento pela Ética Animal Espírita. E ela criou uma obra que é incrível, com ciência em abundância e com doutrina espírita em abundância, que se chama A Questão Espiritual dos Animais. Gente, eu recomendo, de coração. Inclusive, minha irmã, eu quero um dia, quando eu conseguir voltar ao Brasil, trazer, quem sabe, né, alguns exemplares para sortear aqui, hein? Seria uma boa ideia, né? Puxa vida, salvar ideias. Joana de Ângeles, As Leis Morais da Vida. Ela fala, então: ama, portanto, pelo caminho, quanto possas, todos os seres sencientes, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente, amando a Deus. Deus é a natureza. Deus está na natureza. A natureza é o espelho de Deus. Se nós vamos amar todos os integrantes da natureza, de coração, sem separações, nós vamos, de fato, confirmar o que a Joana está falando. Nós vamos nos surpreender amando a criação divina de um jeito diferente. Diferente. E eles têm alma mesmo. Pergunta 597 no Livro dos Espíritos: pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, e há neles uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Pergunta direta de Kardec. Eles têm alguma coisa como nós temos, um espírito? O que diz então? Sim. A equipa espiritual que fez a codificação diz sim, eles têm, e que sobrevive ao corpo. E se sobrevive ao corpo, passa pelos processos todos que nós passamos já, quantas e quantas vezes, né? De nascer, viver, chegar para a fase final, aquela fase que eu estou a caminho, não é? Chegar na fase final, renascer, não é? E assim segue o ciclo. Eles também, o mesmo ciclo. E aí, olha só, eu peço a vocês que observem com as lentes da imaginação essa ideia. André Luiz, na obra Mecanismos da Mediunidade, ele fala que os animais têm um pensamento fragmentário. Se é isso 100%, ainda não sabemos. Precisamos estudar profundamente, não é? Conversar mais com os espíritos, fazer perguntas aos nossos mentores sobre isso. Mas André Luiz é uma boa referência, não é? Vamos combinar. Chico Xavier, uma farta obra super robusta, né, de André Luiz. Ele diz que os animais têm um pensamento fragmentário. Eu me pego refletindo nisso, meus amigos, tantas vezes, sabe? Imaginem que que eu sou um animal, é óbvio que eu sou um animal, né? Todos nós somos. Imaginem que eu sou um animal não humano e estou com os olhos fechados e então não estou a pensar. Tá? Daqui a pouco eu abro os olhos e penso rapidamente, olho no meu entorno, penso e de novo fecho, não tenho um pensamento contínuo. Abro os olhos, penso novamente. Imaginem um ambiente. Imaginem o nosso pet, nosso gatinho, nosso cachorrinho, com essa sensação. Ele tem o pensamento contínuo, abre os olhos, percebe um dono amoroso, cuidando, alimentando, levando ao veterinário, não é? Observação, provocação que eu faço a todos. Imaginem então outros animais
no cérebro, entre aspas. Imagine uma máquina, com os olhos fechados, né? Sem pensar naquele instante, daqui a pouco abre os olhos e aí começa a movimentar o espírito deles, eles começam a pensar de maneira fragmentária, mas eles pensam olhando o ambiente onde estão. Que ambiente que eles estão? Se for o ambiente de um matadouro, pensem. É uma provocação forte, assim, mas isso vai nos ajudar, isso tem me ajudado, sabe, a compreender, vocês sabem, a empatia com todos os seres. Pense o animal tendo pensamento fragmentário, não é? Ele pode ver, daqui a pouco, o verdugo pronto a executar ali o processo todo do matador, ele percebe aquilo, e as sensações, e as emoções dele, como ele reage, tendo o pensamento. É como se a gente acordasse de um sonho, nossa realidade, olha isso. Percebe onde eu quero chegar? Uns animais com pensamento fragmentário vão perceber muito amor, muito carinho, e outros com pensamento fragmentário, tipo de emoção vão sentir. É uma pergunta que eu faço, que eu tenho refletido muito, sabe, enquanto pedalo por aí, estudo. É importante a gente pensar nisso. Importante. Porque todos nós queremos o bem, não é? E que seja para todos. Então, por exemplo, falando de seres sencientes, turismo e lazer, nós temos um problema ético, moral gravíssimo na atualidade, que ainda é século XXI, um entretenimento às custas de seres vivos. O meu prazer, a minha alegria, a minha satisfação, às custas de alguém que não está bem ali naquela posição. Por exemplo, touradas, por exemplo, não é? Isso é um problema ético e moral grave, que nós temos que enfrentar, não é? E aí tem as imagens, não? A caça, os animais de circo. Uma situação, meus amigos, eu compartilho com vocês, abrindo meu coração, porque nós estamos aqui juntos para pensar como livres pensadores, espíritas, não é? Pedalando por esse mundo, eu encontro algumas coisas. Como, por exemplo, isto. Um cartaz de divulgação de um evento com os nossos amigos todos, não é? Que é onde eles sofrem. E aí, meus amigos, pensem comigo, uma outra pergunta. Gente, me desculpem as perguntas, é que a doutrina espírita é uma filosofia, e a filosofia é toda pergunta. A gente faz perguntas, muitas perguntas. Os filósofos, eu sou um aprendiz de filósofo, perguntam, ok, mas e por quê? E com que lógica? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe? E aí eu fiz essa pergunta assim, porque também quando eu vi esse cartaz, festas numa tourada, em honra de Santa Maria, Mãe de Jesus. Me ajudem. Onde está a lógica? A mãe do nosso guia e modelo, não é? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos, nosso guia, nós é uma pessoa a imitar, não é? A mãe do mestre, tendo que ser honrada com isso. Eu chego a me arrepiar. Eu não consigo encontrar lógica nisso. E eu levo a vocês essa ideia. E aqui trago o André Luiz novamente. Na obra Conduta Espírita, ele recomenda: abstenha-se de perseguir, capturar, maltratar, sacrificar animais com fins recreativos, em excursões periódicas aos campos, lagos, rios, ou em competições desportivas, obstinadas e sangrentas. Por falar em lazer, eu apresento aqui a vocês a minha amiga querida Dolma, que é uma javali, não é? Que sofreu por conta deste lazer. Ela estava lá no santuário, onde eu trabalhei por um certo tempo. Está bem, está muito bem, está gordinha, está crescendo, mas ela não tem os movimentos das patas traseiras por conta disso. E aí o Livro dos Espíritos nos fala: que pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Os espíritos respondem: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade do homem é uma violação às leis dele lá. É forte isso, a gente precisa pensar. E Emmanuel, comodamente, ele nos ajuda nesse contexto. Eu faço aqui uma pergunta: Emmanuel, te sentirias bem em falar cômodo, à vontade de falar dos nossos irmãos animais? Ele diz que sim. Na obra Emmanuel, ele fala: e qual o objetivo dessa palestra dele, no caso Emmanuel?
é o estudo dos animais, nossos irmãos, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. É verdade, né? Todos nós já passamos por isso. Nós espíritas, se ainda não sabemos, podemos saber mais a respeito disso. Já viajamos por estes reinos, não é? Apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Não sou eu que estou dizendo, é o Emmanuel, tá? Por favor, embora eu concorde com ele. E aí nós temos um espírito, não espírita, penso eu, um naturalista norte-americano, que o Aldo Leopold, que nos fala: somos simplesmente companheiros de viagem de outras criaturas na odisseia terrestre. E é verdade. Então, meus amigos, vamos lá. Nós estamos vendo aqui, se eles têm sentimentos, se eles têm inteligência, se eles têm vontade de viver e se eles têm uma alma, um espírito, nós podemos então falar que existe uma ética animal espírita? Não é à toa, eu coloquei de propósito a minha camisetinha hoje que ela fala disso. Ética animal espírita, amor à criação, espiritismo. Podemos falar disso? Eu acho que podemos. Tenho convicção, essa é uma das convicções que eu tenho, sabe, que eu tento levar adiante. Sabe por quê, meus amigos? Porque, de novo, paz, não é? Eu deixei o cartaz lá na bicicleta, eu queria ter trazido o cartaz aqui para ver, porque mudou o nome do projeto, é Pedal pela Paz. Não é mais Bike for Life, tá? Para quem conhecia, é Pedal pela Paz. Por quê? Porque eu estou começando a perceber, de uma maneira alucinante, que a humanidade, cada uma tem um entendimento diferente para o que é paz. Muito restrito, sabe? E nós precisamos ampliar isso urgentemente, se quisermos celebrar a paz, bem-estar, bem-viver entre todos nós. Se não houver essa celebração única, total, sistêmica da paz, puxa vida, eu acho que vai ser mais difícil a nossa vida, sabe? Eu tenho essa convicção. Então, o que é a tal da ética animal espírita? Essa ética analisa a necessidade de incluir no nosso esforço evolutivo também a paz, o bem-estar da turminha de outros reinos. Simples assim. Simples assim. E aí, por isso que o Movimento pela Ética Animal Espírita tem lá no seu site mais de 200 referências espíritas sobre esse tema e sobre a defesa da natureza. Vale a pena. Dá uma boa vista de olhos ali, sabe? É fantástico. É fantástico a pesquisa da turma do MOV, que não está pronta ainda. Falta pesquisar muitas obras. Então isso aqui vai crescer. São mais de 200. Isso aqui é muito legal. É um vídeo que o MOV promoveu. Será que eu consigo executá-lo? Hoje é um dia que as tecnologias não estão a me ajudar, né? Ou eu também não ajudo as tecnologias. Ele está rolando. Tem uma narração no fundo. Colocar os humanos como superiores gera exploração. A evolução não é uma escada. Não é uma escada. A ciência mostra uma rede, não uma hierarquia, sabe? Precisamos superar as ideias do século XIX, atualizá-las, contextualizá-las. O espiritismo deve evoluir com as ciências com base na observação que eu falei antes. Se somos conscientes, somos responsáveis. Uma ética verdadeiramente espírita é multiespécie. Ela contempla todos nesse planeta que tem um espírito. E nós percebemos já, todos têm uma alma, não é? Então, cuidar de corpos e espíritos animais tem a ver com isso. Tem a ver também com o cuidado do meio ambiente, acaba impactando diretamente a questão da fome, da preservação das florestas, a preservação da vida submarina, da vida na terra, da vida nos ares. Tudo está conectado com essa nossa percepção ampliada da paz, que a gente precisa resgatar o quanto antes. E Emmanuel, ele nos adverte de novo na obra O Consolador. Ele fala que a responsabilidade por essa encrenca planetária toda que está aí, inclusive a encrenca com os nossos irmãos animais que têm espírito, agora já sabemos, têm alma, é responsabilidade nossa, não é da espiritualidade. É nós que precisamos assumir, chamar para nós essa tarefa de celebrar a paz, sabe? Essa paz que estamos a falar. Então ele diz, os reinos da natureza estão mais sob a nossa responsabilidade que dos espíritos.
e seremos cobrados com isso. Emmanuel está a dizer. Então, nós podemos dizer que os nossos problemas com o mundo animal acabam impactando as consequências, não é? Impactam na natureza, impactam na saúde total, física, mental, espiritual de todos, impactam o lazer, tem as suas influências, como vimos, o próprio mundo digital hoje é um celeiro de coisas muito boas, sabe, positivas, mas também, por outro lado, cheio de armadilhas que também procuram disseminar a ideia de que os animais são objetos e não têm alma, não têm vida, são máquinas, sabe? Opressão aos vulneráveis de todos os tipos, essas crises sociais, geopolíticas que estamos a perceber. Outra pergunta para vocês, tá? Outra pergunta, está quase no fim, mais de 1h30. Outra pergunta para vocês. Vocês perceberam que estamos agora, essa crise, ou mais uma no Oriente Médio, né? Alguém ergueu a voz para preocupar-se, manifestar-se alguma preocupação com não apenas com as pessoas que estão sofrendo muito em Gaza, por exemplo. Um absurdo que está ocorrendo lá. Mas alguém também manifestou-se preocupado com o que acontece em Gaza, no Estreito de Hormuz, com aquela afluência de petroleiros, guerras, bombas. Alguém está preocupado com os ecossistemas lá, com os seres que lá estão vivendo, os seres não humanos? Quem está preocupado com isso hoje? Tem muita gente preocupada, mas muito menos do que deveria ser. Porque qual é a preocupação maior de todos? Dinheiro, o lucro. Como é que vamos viver sem o lucro do petróleo? Sem o lucro, dinheiro, poder, prestígio político. E quem é que se preocupa com aquela turma que nós aqui agora sabemos são sencientes, têm espírito, estão na jornada evolutiva como nós? Sabe isso? Isso me dói. Isso me dói. Nós não podemos ser hipócritas desse jeito. Nós temos que erguer nossas vozes por nós e pelos demais filhos dele. Me parece lógico, me parece simples. E tudo isso diz respeito a essa paz, essa sustentabilidade, a saúde para todos, sem exceção. E aí o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz, não é, que a virtude da nossa geração é essa intelectualidade, esse poder, computadores quânticos, ida para a Lua, Marte. E a diferença? E a diferença em relação aos demais? Em relação a nós mesmos. Nós mesmos. Quantos e quantos humanos de categorias ditas inferiores por eles estão a sofrer nesse momento por conta da indiferença? Percebem? Percebem por quê? Por quê? Por que eu decidi fazer dessa minha vidinha miserável esse pedal, um cartazinho ali, pedal pela paz, para a gente perguntar, está ali a frase no cartaz, o que significa paz para você? Em 3 línguas, português, espanhol e inglês. Porque eu quero fazer essa pergunta às pessoas, o que é paz para vocês? Não é isso que a gente está imaginando. Enfim, desabafos, né? Então eu convido-vos a lutar contra a indiferença, porque essa indiferença quebra os elos, não é? Todos estamos interligados, pedras, flores, animais, homens, anjos, astros, numa cadeia de amor infinito, como diz Emmanuel na obra Paciência do Chico. Animais e o mundo espiritual. Essa parte, estou quase no fim, viu, Emmanuel? Eu não quero abusar, senão ela nunca mais me convida para lutar. Não é? Animais e o mundo espiritual. Aqui eu penso que é a cereja do bolo, sabe? Para os espíritas, para espiritualistas, para, se eu estivesse a falar aqui com budistas, com outras crenças que também acreditam, têm a convicção disso que nós agora sabemos, né? Eles têm no espírito. Olha isso, alguns exemplos, tá? No Brasil, existe uma entidade espírita chamada ASEAMA, que tem o seu centro espírita, que tem o seu santuário de resgate de animais, que tem o seu trabalho mediúnico, tem livros, faz uma obra assim divina. Sessões mediúnicas, e numa dessas sessões mediúnicas, olha o que aconteceu. Quem disse isso, de novo, hoje eu estou me arrepiando fácil. Quem disse isso foi a dirigente da SEAMA, sabe? Ela contando para nós que estavam elas num trabalho mediúnico, não é? Que envolve o apoio também aos animais, e o espiritismo, muitas vozes da filosofia espírita defendem isso. O próprio André Luiz, Herculano Pires, muitos defendem.
Aí daqui a pouco, de repente, na sessão mediúnica, quem entra? Quem entra na sala? Buscando apoio, buscando forças por conta do sofrimento que enfrentou em vida. Um touro. O espírito de um touro entrou. E eu não tenho por que duvidar, porque essas pessoas são pessoas que estão, sabe, estão fora da curva das pessoas que eu conheço. Entrou um animal conduzido pelos seus mentores, pelos seus tutores, não é? Entrou para participar da sessão mediúnica. Um touro enorme, muito bonito, dizia a médium que via, médium vidente. Um touro na sessão mediúnica. Gente, é de arrepiar. Divaldo teve uma célebre ocorrência onde ele, chegando para fazer uma palestra, ele entrou, né, cumprimentando as pessoas, boa noite, muita paz, irmão, aquele jeito de Divaldo, né? Ele entrou e daqui a pouco ele ficou preocupado porque tinha um cachorro grande, sabe, um tanto ameaçador assim, muito grande, que estava próximo a ele, e o Divaldo tinha um pouco de medo, receio, né? Poxa, tá aqui, me ataque, me morda, né? Aí ele chamou a dirigente da casa e disse, ele morde? Posso porque o cachorro estava ali próximo de onde ele ia falar, sabe? Aí ele perguntou para a dirigente, e a dirigente falou, que cachorro? Não tinha nenhum cachorro ali, era a alma dele que estava buscando as boas energias e fluidos da casa espírita. Era um espírito, na erraticidade de um cachorro. Isso se passou também com o Chico, com outros tantos, como vamos ver aqui. Chico Xavier e Dom Pedrito. Chico tinha um cachorro que morreu atropelado, talvez alguns conheçam a história. Morreu atropelado, o Dom Pedrito, e o Chico tinha um carinho gigantesco pelos animais. Quem conhece um pouquinho da obra dele sabe disso. Foi atropelado. E o Chico ficou muito triste com isso, ficou muito sentido. Aí um dia, o Chico estava caminhando pelas ruas, não sei se de Pedro Leopoldo, da cidade dele, enfim, e havia um cachorrinho que estava a segui-lo, muito amoroso, não é? Muito, muito amoroso, seguindo o Chico e tal, bem diferente do que era o Dom Pedrito, né? E aí, daqui a pouco, chega Emmanuel no ouvido do Chico e diz, Chico, você também está triste, né? Por isso que aconteceu, né? Esse cachorrinho que está ali atrás de ti, né? Buscando carinho, né? Buscando a fase, aquela festinha, aqueles menininhos, né? Como fala aqui em Portugal, né? É o Dom Pedrito. É o Dom Pedrito. Reencarnado. Percebem? Puxa, e aí? Que motivos temos para achar que isso possa ser algo ilusório? Eu duvido que seja. Emmanuel falou para o Chico, é o Dom Pedrito. Cuida dele. E aí o Chico cuidou e deu o nome, Brinquinho, o nome do cachorro. Brinquinho. Genial isso. Aqui, outro exemplo. Dona Miltes. Dona Miltes era uma médium no Brasil, em determinado centro espírita, e ela atendia a uma jovem que foi já desencarnada, teve uma vida muito dura, muito difícil, estava em sofrimento intenso no mundo espiritual, chamada Petra. E assim, a Dona Miltes se desdobrava, a equipe mediúnica se desdobrava para ajudar essa jovem, e não tinha jeito, ela não melhorava, não avançava um milímetro, sabe, na recuperação da saúde dela. Ela tinha um cachorrinho em vida, não é? Aí, a Dona Miltes, médium, num outro trabalho de desdobramento, percebeu que veio um cachorrinho correndo na direção da Petra, e a Petra reconheceu na hora, era o Chuchu, o cachorrinho dela. E, milagre, a Petra começou a melhorar. O Chuchu veio, reencontrou com a sua tutora lá no mundo espiritual. Gente, é mais um caso, entre centenas, são muitos casos. Eu ficaria aqui realmente falando horas, sabe? Porque são muitos, muitos mesmo. O que mais? Herculano Pires, materializações, sim, aquelas sessões mediúnicas de materialização, várias situações aconteceram em que animais se materializavam nas sessões mediúnicas, sabe? Ali, corpo, material, e depois, claro, ele desvanecia, ele voltava para a erraticidade.
Então, assim, são muitos exemplos, tá? Isso é para coroar essa fala, que é animais e o mundo espiritual. Não poderíamos deixar de, depois de comprovar que eles têm inteligência, sentimentos, emoção, alma, vontade de viver, vontade de ser feliz, não é? Eles também têm toda essa interação, sem falar na obra de André Luiz, várias obras de André Luiz que falam, né, do apoio que os animais prestam às equipes espirituais, não é? Os cães, os bois puxando as macas, naquelas carroças, puxando as macas dos resgatados dos umbrais, as aves que voavam nas regiões umbralinas, aves mesmo, e que se alimentavam das formas de pensamento, das emoções pesadas, sabe, da turma que estava em sofrimento lá, são emanações, são os chaminés. E as aves, elas vinham e limpavam a atmosfera, comendo essas matérias e limpando a atmosfera. Percebem? Percebem? Tem muito mais para falar sobre isso. Muito. Muito mesmo. Bom, e compartilhando uma experiência de vida, é o que eu já mencionei antes, não é? Os humanos, nós não recebemos tratamento aqui quando estamos doentes, não recebemos tratamento lá também? Claro que sim. E da mesma forma os animais. O nosso Chico Xavier tinha um cãozinho que aparecia sempre para ouvir a palestra, estava ali e ficou filho. Mas ele nunca conseguiu perceber muito bem porque o cão ouvia a palestra e no fim desaparecia. Isso. Acontece que ele vinha buscar energia, vinha buscar tratamento para o seu dono. Quando ele chegava a casa, ele tratava de dar energia ao dono que estava a precisar de cura. E foi assim que ele tratou do dono. E Manuela depois lhe contou o porquê do cãozinho todo. E nas sessões em que ele estava presente, era para a gente buscar energia para dar ao dono. Ele era o veículo que carregava. Obrigado. E aí estamos a ver a energia que os animais também carregam, né? Maravilhosa, Popala. Inclusive, eu preciso colocá-la aqui naquele slide, mais uma, porque são tantas. Obrigado. É um exemplo sublime. E aqui, por exemplo, essa fundação onde eu trabalhei e que recomendo, uma experiência de vida fantástica, nós sabemos também por outros autores espíritas que há, assim como há o Nosso Lar e outras cidades espirituais, há santuários espirituais para eles, para os animais. Há equipas trabalhando por isso. Então, os animais também recebem tratamento aqui, como eu tive a oportunidade de tentar ajudar um bocadinho, e também do lado de lá, óbvio. Um pai e uma mãe vai selecionar? Não. Nós, humanos, ok, vamos receber todo apoio. A turma ali não precisa. Não, claro que não. Deus, pai e mãe, é amoroso infinitamente, não? Então ele não pode pensar diferente. É ilógico pensarmos que os animais não teriam também esse tratamento. Aqui, ó, esse é a tela do site da SEAMA, na internet, Santuário ASEAMA, Centro Espírita, ASEAMA Gastronomia também. Tratamento espiritual para animais. Muitas casas espíritas fazem isso, dezenas. Irradiações à distância, passes, preces, água fluidificada. E funciona. Funciona para nós, funciona para eles também. Simples. E aqui ela fala, olha, mencionando Herculano Pires, um grande espírita brasileiro, a assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passes e preces, e até mesmo com recursos de água fluidificada. Aí eu pergunto de novo, né? Pergunta filosófica, meus amigos, já estou quase no fim. Eu sei que a paciência de vocês é qualquer coisa de assombrosamente grande. Por que não os tratamentos espíritas para eles, né? Por que não? Funciona. É como um fruto maravilhoso de uma árvore. É saboroso. Eu como, eles também apreciam. É lindo isso. E sem falar das psicografias. Olha o trabalho que a SEAMA faz. Há psicografias que são ditadas pela equipe espiritual da SEAMA. Espíritos em fase de animais não têm evolução suficiente, e aí a SEAMA concorda com Kardec, que eles não têm como comunicar-se mediunicamente. Não é assim ainda, não. Eles não têm evolução espiritual para transmitir por si mesmos uma psicografia.
A psicografia também não traduz o pensamento dos espíritos em fase de animais. Na realidade, trata-se de uma carta transmitida pela equipe espiritual da casa ao médium, informando as condições do animal desencarnado. O Chico não recebia cartas dos filhos, não é? Das mães desencarnadas para consolar quem estava aqui sofrendo com saudade? Mesma coisa. Por que não, né? Funciona igual. Os mentores da espiritualidade, por exemplo, pedes um gatinho que amas muito, né? Os mentores entram em contato com essa equipa mediúnica e dizem: olha, seu gatinho está muito bem, está se recuperando, está pronto para reencarnar. Eu dormia com um. Dormia com um gato. Olha aí. E paria lá na minha cama e tudo. Então, viu? E eu também dizia: mãe, eu não estou a culpar que o gato é meus filhos. E todos pensando. É fantástico, não? Então, assim, meus amigos, o André Luiz nos sugere, já finalizando, tá? Que nós devemos apoiar, quanto possível, os movimentos de proteção, organizações, não é? De proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. E se eu estivesse aqui falando para qualquer outra crença religiosa, é fácil, é só trocar a palavra. Atos de generosidade evangélica, budista, umbandista, católica, é só trocar a palavra, porque a mensagem principal vale, é a mesma. Mensagens universais de paz, pelo amor de Deus, paz, e de solidariedade, não é? Esse número aqui é muito importante. Nossa, eu estou me alongando, né? Mas já estou terminando, meus amigos. Olha o desequilíbrio da situação hoje no mundo. Olha isso. Considere todos os mamíferos do planeta, tá? Todos os mamíferos. Nós, humanos, mais bovinos, cabras, ovelhas, os demais mamíferos da pecuária, correspondem a 96% do total de mamíferos do mundo. Percebe o desequilíbrio? Isso não pode funcionar, não tem como dar certo. A natureza sente as doenças, as enfermidades eclodem por conta disso, e a dor e o sofrimento de tantos, não é? Nem se fala. 96% dos mamíferos do planeta somos nós e o gado. Não gosto nem de usar esse termo, mas é para mostrar a posição deles. Os outros míseros 4%, é bem como diz a imagem, mostra a imagem, é o resto. São os tigres, os leões, os javalis, sabe? 4%. Nunca foi assim. A humanidade, o planeta Terra começou de uma maneira bem diferente do que isso, percebe? Isso é grave. E assim, a filosofia espírita se une a outros tantos filósofos, tantos, que tratam. Peter Singer, libertação animal, o filósofo brasileiro Ailton Krenak, que é um filósofo indígena, falando da sabedoria dos animais, filosofias do Oriente, como o jainismo, filosofias que conectam também o sofrimento das mulheres com o sofrimento dos animais. Irmãs mulheres, há muitos pontos em comum entre a opressão que nós, homens, exercitamos contra os animais e a opressão que nós, homens, exercemos sobre as mulheres. E essa obra fala disso. É uma obra para abrir mentes. E outras tantas, filósofos do passado, Pitágoras, Plutarco, Plotino, Helena Blavatsky, nossa, daria para falar horas aqui. Então, assim, educar para a paz é urgente, sem escolher a quem, de forma alguma. E educar mesmo. Tentar fazer isso, não é? É o que Joana nos fala, educação, para que viremos esse jogo. E é o que nós estamos tentando fazer humildemente, por exemplo, num outro projeto chamado AMAVE, Amigos do Meio Ambiente da Vida, com seus encontros online, né, Carol? Carol participa lá e nos ajuda pra caramba. Onde nós tentamos levar adiante essas ideias, essas informações que são básicas para a paz no planeta. E atualmente estamos estudando Joana de Ângeles, Encontro com a Paz e a Saúde, em conexão com a Ecologia Profunda, que não é uma obra espírita, mas é uma obra espírita, porque ela fala da natureza como qualquer espírita falaria. Então, conexões, sabe, que abrem consciências, abrem muito. E vejam aqui, ó, para encerrar,
momento de liberdade, não é? De retorno. Os 4% que eu mencionei. Animais que voltam a ganhar liberdade. Olha a sensação, a euforia, a surpresa de voltar à natureza novamente. O direito de viver como filhos de Deus, não é? Esse vídeo é lindo, é grande. E aqui, para encerrar, e aqui de fato estou encerrando, não poder, qualquer tema que eu traga aqui para vocês, a saúde emocional vai estar presente. Não tem como dissociar uma coisa da outra. E uma coisa que eu ouvi ao longo de mais de 10 anos de trabalho no atendimento emocional que eu realizava, tanto nas casas, no atendimento fraterno, como nessa instituição no Brasil, quem é brasileiro talvez conheça, o CVV, Centro de Valorização da Vida, que atende por telefone, por chat online, as pessoas que querem desabafar. Uma das dores que eu percebi muito, sabe qual era? Pessoas extremamente tristes, abaladas emocionalmente, porque perderam seus animaizinhos. Essa é uma dor legítima que nós precisamos acolher, percebem? E aí, a dor da perda e a dor do luto. É preciso respeitar isso, é preciso acolher as pessoas que estão em sofrimento porque perderam o seu animalzinho, não é? Ao mesmo tempo que a gente também tenta fazer isso que estamos fazendo hoje aqui, abrir um pouco mais o leque da nossa percepção para que compreendamos que não são apenas os nossos animaizinhos da casa, são todos. A humanidade, penso eu, uma ideia muito particular, vai atingir um nível de empatia e de solidariedade, de compaixão como nunca antes na história da humanidade, se começarmos a sentir essa dor também da perda e do luto em relação a todos, sem exceção, sem nenhuma exceção. Aí eu acho que nós teremos dado um salto muito, muito grande. Aqui está o cartaz, ó. Eu encerro dizendo, meus amigos, essa frase que está no cartaz lá da Fundação El Hogar, da Espanha, que diz que muitas pequenas pessoas fazendo pequenas coisas podem sim mudar o mundo. É isso que a gente tenta convidar todos a fazer, sabe? Seja pedalando, seja falando, seja estudando, seja onde estivermos, né, Carol? A turma da MAV, onde estiver, é isso, essa é a ideia. E ali está o cartaz. Esse é o cartaz, vocês estão a ver bem, que vai na bicicleta, que está ali fora. Espero que ele esteja ali, corretada na placa, que está ali o cartaz da bicicleta. Pedal pela paz. O que significa paz para você? O que significa a paz para ti? What does peace mean to you? Em várias línguas, que é para a gente realmente tentar movimentar, não é? E os apoios muito, muito interessantes. Entre eles, o apoio de uma oficina de bicicletas em Guimarães, que faz de graça para mim, eu só preciso pagar a peça, maravilhoso, né? Apoio de uma livraria, Tertúlia Livraria, apoio de entidades de combate à fome, como o Refood, em Portugal, que muitos devem conhecer, a Associação Ajudar o Próximo Guimarães, o próprio MOVE, Movimento Elétrico Animal Espírita, e a MAVE, Amigos do Meio Ambiente e da Vida. É isso, meus amigos. É um convite, sabe? É um convite que tem um tom meio de convocatória, dado o tamanho do sofrimento que estamos vivendo. Cada um de nós pode fazer muito. Fazendo o seu possível, já será muito, sabe? E esse convite de coração, sabe, que eu faço a todos. Vamos, porque não dá mais para hesitar. Não dá mais. É muito sofrimento. É muita morte. Desnecessária. Desnecessária, que não precisaria estar acontecendo. Se nós tivéssemos essa percepção um pouquinho mais, cada vez mais ampliada, sabe? É isso que eu peço. De coração a cada um de vocês. Muito obrigado, minha irmã, desculpa, hoje eu me emocionei, falei muito, extrapolei, enfim, é que eu me arrepio sempre com esses temas todos, que estão todos conectados, não é? Todos, sem exceção. Muito obrigado, de coração, e que sejam úteis, tá? Essas palavras de aplicação imediata na vida de todos, porque nós vamos viver melhor assim, tenho convicção disso. Obrigado, de coração.